Salve, salve galera, edição número 9 do podcast começando agora o nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing. E temos aqui mais uma vez nos estúdios da Motorsport Network Guilherme Longo e presente remotamente aqui com a gente Fausto Macieira, comentarista de MotoGP dos canais ESPN. Este programa que, aliás, é especial tendo em vista o anúncio de novos regulamentos para a MotoGP de 2027 em diante. E tem um cara aqui que já tinha cantado essa bola, estou falando dele, Fausto Macieira. Dito e feito, Fausto, seja muito bem-vindo. É isso, salve Carlos Costa, salve Guilherme Longo, salve rapaziada, ligada no podcast, oferecimento Yamaha Racing Brasil, Motorsport Brasil Network. E a gente começando num dia que é cheio de novidades oficiais, né? A gente já tinha falado que essa novidade das mudanças iria acontecer em breve, porque precisa de toda uma preparação para se adaptar às novas regras. O livro de regras da MotoGP tem 400 páginas, mais 90 da MotoE, e agora a gente vai ter novas regulamentações, mas a partir de 2027. Até lá, vale o que está na pista, vale o escrito pelo menos até 2026. Bom dia a todos, bom evento para nós. Boa, bora nessa. Gui, é interessante abordar já nesse começo de papo algumas das questões mais importantes. E fica à vontade já para dar os seus pitacos, seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o nosso podcast. A gente tem várias características, a gente vai inclusive se aprofundar em algumas questões específicas, mas vamos trazer aí os principais. Eu acho que o ponto-chave desse novo regulamento é o motor. Nesse momento, a gente tem um motor 4 tempos, 1000 cilindradas, e ele vai ser reduzido em termos de potência para 850. Se falava, inclusive, até de 865, acabaram fechando um pouco abaixo disso. E eu acho que vai ter uma grande crítica por trás, por ser uma potência muito próxima do que existe hoje na Moto 2. O salto vai passar a ser muito menor. Mas aí tem algumas outras características a serem destacadas. A questão de uma dependência aerodinâmica menor. A gente sabe que a aerodinâmica é uma das grandes polêmicas da MotoGP atual. A proibição daqueles dispositivos de auxílio de largada, como é o caso do roll shot que a gente tem hoje, que é muito utilizado pelo grid. Também questões de sistema de concessões, redução do número de motores, o que é muito importante, e também a MotoGP entrando nessa era mais sustentável com um combustível 100% sintético. Mas eu queria começar esse debate trazendo um comparativo, né? O Fausto falou sobre tem que fazer já as coisas por causa de 2027. Olha o nível de organização da MotoGP, porque a Fórmula 1 vai ter um regulamento novo em 2026 que ainda não está fechado. A MotoGP é só em 2027 e já foi anunciado hoje. Então, palmas para a Dorna, palmas para as montadoras que fizeram o certo. Você tem que dar tempo para as marcas prepararem essas novas máquinas e também para atrair novas montadoras. Quanto mais cedo você divulga esse regulamento, mais factível isso é. E é uma coisa que a Fórmula 1 está completamente perdida no momento. Sim, essa comparação é interessante, né? E, de certa forma, a MotoGP fez o contrário. Ela estabeleceu o que é o regulamento de maneira clara. Sim. Para, assim, tentar atrair novas marcas com todo o tempo necessário para um desenvolvimento de projeto. A Fórmula 1 atraiu as marcas e até agora não definiu o regulamento. Fez só o motor e não fez o carro. Pois é, mas Fausto, a gente tem vários aspectos aqui que o Gui já resumiu, mas eu queria conversar contigo com relação aos motores, né? A questão de dispositivo eletrônico, aerodinâmica é importante, mas eu acho que a primeira coisa que salta aos olhos nesses novos regulamentos é o gap entre as classes, né? E a questão da cilindrada, principalmente na principal, na MotoGP. E, historicamente, a gente viu na era MotoGP algumas mudanças aí nas cilindradas das motos, de 2002 a 2006 de uma forma, 2007 até 2012 ali a gente teve também uma outra era, coloquemos assim, e aí a gente tem desde então mais ou menos algo na mesma linha, embora tenhamos em 2016, se não me falha a memória, a introdução de alguns elementos eletrônicos na MotoGP que mudaram também o jogo. Mas do ponto de vista de motor, o que você vê desses novos regulamentos, Fausto? Pois é, essa redução de cilindrada, ela foi tentada em 2007, né, em 2006, virou, para 2007, Sim. Virou 800, né, para diminuir a velocidade das motos, para favorecer a segurança e tal. E o que aconteceu foi o contrário, né, que as motos ficaram com menos potência de reta, o motor durando menos e os pilotos querendo recuperar as distâncias nas curvas. Então, aumentou o índice de risco, né? E eu acho que
na minha opinião, poderia ter sido mantida a cilindrada 1000, né, e diminuir através do controle, do banimento dos controles que vão ser banidos, os controles de largada, aí também aquele dispositivo de rebaixamento vai ser totalmente banido a partir de 2027, a aerodinâmica vai diminuir, a largura da carenagem vai diminuir, o alcance da bolha, a projeção da bolha vai diminuir, eu anotei aqui, de 60 para 55 centímetros, a frente da aerodinâmica Sim. diminui 5 centímetros, e o nariz, né, a frente da moto, a projeção, diminui 5 centímetros. Isso já vai melhorar a dificuldade dos pneus de se adaptarem, seria uma outra forma de controlar também, né, diminuindo a largura dos pneus, seria uma outra forma de controlar a velocidade. Então, eu concordo quando o Gui fala que 850 é 85 mais do que a 765 da Moto 2, né? Então, vai ficar muito perto a Moto 2 da MotoGP, e a 1000 tem uma mística comercial na cilindrada. O cara quer ter uma R1, o cara quer ter uma Fireblade, né? Uma Suzuki. O cara quer ter... A 1000 tem uma mística, né? Como a 250 tem uma mística maior do que a 300. E a gente não tem, no momento, acho que poucas opções nesse mercado de 850, né? Tinha TDM. Então, essa diminuição do risco, que é o que eles pretendem, que as motos estão passando de 366,1 é o recorde em Mugello, mas pode estar passando fácil aos 370, porque essa medição não é muito precisa. Então, a intenção foi essa. Mas cada mudança que você faz tem efeitos colaterais. Eu acho que a mudança de carenagem e banimento dos dispositivos é boa, a mudança da aerodinâmica, a redução da importância da aerodinâmica é boa, até porque você vai ter que controlar menos os pneus, e os pneus também são outros condicionantes. A redução de motores também vai acontecer, de 7 para 6 motores. Então, certamente, o diâmetro do curso também diminuiu, de 81 para 75 milímetros, o diâmetro do pistão. E, então, isso vai gerar um trabalho ainda maior de manutenção dos motores para que eles resistam a todas as etapas do campeonato, que eram 22, viraram 21 e provavelmente serão 20, né, porque o Cazaquistão foi para o espaço. Foi para o espaço, não, está adiado. Mas adiado sem data, to be confirmed, é uma possibilidade bem pequena. Então, acho que as mudanças são saudáveis e eu acho que a principal qualidade foi a que o Carlos falou muito bem, é antecipar isso tudo para que as equipes, especialmente as marcas, possam se adaptar aos seus departamentos de engenharia, de competição, possam fazer as mudanças necessárias. E a gente já viu um vislumbre disso, que no teste de segunda-feira, lá em Gerês, a Aprilia já apareceu com 850, que disfarçada de 1000. Mas descobriram. Provavelmente as outras também fizeram algo parecido ou estão fazendo nesse exato momento, uma vez que quando as regras são divulgadas oficiosamente, elas já foram decididas há muito tempo. Por isso que a gente antecipou o que iria acontecer e efetivamente aconteceu hoje, nessa data histórica do Mundial. Essa Aprilia aí chamou a atenção nos testes de Jerez, mas Fausto trouxe vários aspectos já no primeiro comentário, né? Porque me parece talvez que a MotoGP tenha ido um pouco longe demais, tendo em vista o combo das mudanças, porque são aspectos aerodinâmicos, os dispositivos, né, o lance da moto rebaixada ali quando dá largada, a gente vai tratar deles de maneira mais detalhada, mas esse ponto que ele bate, Gui, com relação à conexão com o mercado é pertinente, porque você deixa de ter um apelo do ponto de vista da cilindrada na MotoGP, até por conta de toda a mística da 1000. Então eu queria um pouco da sua visão sobre isso. Talvez não seria o caso de fazer todo o resto e deixar o motor do jeito que tá, e aí o gap de Moto 2 para MotoGP também é algo para ser levado em conta, né? Eu acho que a MotoGP erra na questão dos motores por dois motivos. Um é esse mais comercial que o Fausto destacou, mas eu penso também pela questão da competitividade. Você tem hoje da Moto 3 para a Moto 2 um salto gigantesco, que os pilotos têm dificuldade de adaptação. Aí agora você vai ter uma Moto 2 e uma MotoGP separada por menos de 100 cilindradas. Não faz sentido isso. Deveria ter uma equalização do negócio. Então, pelo menos, aproxima a Moto 3 da Moto 2 ou corta um pouco as asinhas da Moto 2. Deixa um pouco mais baixo essa potência. Como o Fausto falou, está falando de 85 cavalos de potência de diferença. É muito pouco.
E aí corre o risco de, talvez, em alguns circuitos, dependendo da questão de ajuste da moto e o fato da MotoGP ter hoje uma presença muito importante da aerodinâmica em comparação com as outras classes, corre o risco de talvez a gente ver no futuro alguma pole position da Moto2 com um tempo de volta mais baixo que o da MotoGP. E aí, como é que fica? Não seria bonito para o campeonato uma situação dessa. Então, acho que a MotoGP tinha que ter mantido as 1000 cilindradas, ou se pelo menos fosse cortar, não fazer uma redução tão grande, e pensar em outros aspectos. Porque qual o grande problema da MotoGP esses últimos anos? O que tem, entre aspas, estragado o espetáculo? Para mim, a grande vilã tem sido a aerodinâmica. A aerodinâmica tem complicado muito, a gente ouve algumas expressões que a gente escuta muito no mundo da Fórmula 1, que a gente não ouvia no mundo da MotoGP e que hoje escuta, que é o ar sujo, a dificuldade de seguir, a dificuldade de ultrapassagem, e a aerodinâmica tem um papel importante nisso. E os dispositivos que o Fausto mencionou também têm uma função nessa questão. Então, acho que enquanto a MotoGP acerta em cortar uma vilã que tem sido a aerodinâmica, que inclusive tem deixado as motos mais feias, a gente tem visto, o Fausto com certeza lembra disso, nos últimos 2-3 anos, testes de pré-temporada com as equipes trazendo asas traseiras estilo Fórmula 1. Uma coisa horrorosa para a moto, esteticamente falando, mas que também tem um prejuízo na performance. Então, para mim, o foco maior deveria ser a aerodinâmica, os dispositivos e deixa o motor como está. Me parece que essa questão toda tem muito também do gasto, né? Do orçamento para fazer o projeto de MotoGP. Então, acho que a redução de, como que eu poderia dizer, aparatos, excessos, enfim, todas aquelas aletas ali, eu acho que do ponto de vista aerodinâmico é algo bem visto e bem-vindo, melhor dizendo. Mas esse aspecto que o Gui falou de maneira um tanto superlativa até, Fausto, da Moto2 ter tempos de pole ou algo que valha mais rápidos que o da MotoGP, em circunstâncias específicas isso até pode acontecer, mas independentemente do tempo de volta, eu acho que há uma aproximação, um pouco exagerada. Eu queria um pouco da sua visão com relação a esse pacote todo também, Fausto, porque por um lado me parece acertado, e assim, os próprios pilotos falam muito mal dessa questão de aerodinâmica. Agora, o motor é uma história um pouco diferente, Fausto. Pois é, eu concordo com o Gui quando ele fala da desigualdade do salto, né? O salto de 250 para 765 é mais de 3 vezes maior. E o salto de 765 para 850 é de 85 centímetros por cilindrada, que não é nada, né? É menos que 100, é menos que uma 100zinha, né? Então, ficou muito próximo sobre esse aspecto, eu acho que ficou ruim. Acho pelas características da moto, ainda que seja 850, que a Moto2 não vai conseguir chegar perto da MotoGP. A MotoGP hoje tem quase 300 HP, eles falam 270, mas está bem perto de 300, né? E o peso também é menor, é uma moto muito mais cara, não usa um motor de produção, como é o caso da Triumph, que fornece o tricilíndrico 765 da Moto2, mas houve no passado soluções assim, tentativas de soluções assim, 250 monocilindro, 500 bicilíndrica e MotoGP 4 cilindros, o que seria também uma preparação ruim para quem estava na Moto2, porque uma 500 bicilíndrica não anda tanto assim, né? Aí tem muito menos eletrônica, e aí você pegar uma 1000, eu acho que poderia se fazer, por exemplo, outras opções, como na Moto3, limitar o número de giro. A Moto3 tem limitação em 13.500, né? Então isso, de certa forma, iguala tanto a KTM com a Honda, que estão em 89 não pega num duelo desde 2012, nesse duelo, e está empate, né? Então, e tem outros aspectos assim, importantes, interessantes. A gasolina vai ser totalmente reciclável, o biocombustível ou sintético, mas totalmente, hoje ele é de 40%, esse é um dado bom. Tem um outro dado bom, que todos vão entrar em igualdade de condições em concessões, na concessão B, né, que não tem ninguém nessa concessão atualmente, né, a turma está na C, ou na A, ou na D, né, e também abrir, esse dado eu acho maravilhoso, esse aspecto da mudança eu acho maravilhoso, abrir a telemetria de todo mundo para todo mundo. Isso é uma coisa que a Fórmula 1 podia fazer, né? Acabou a sessão, abre, a Ducati já faz isso, e leva uma grande vantagem por fazer isso, e eu acho que foi o que inspirou essa regra. A telemetria de todos
vai estar disponível, a Ducati vai estar disponível para a Honda, para a Yamaha, para a KTM e para a Aprilia. Isso eu acho que é muito saudável e vai ajudar bastante. E outra coisa que você, acho que foi o Carlos que falou da rabeta, né? As rabetas de estegossauro e tudo mais, Sim. não tem uma regulamentação de rabeta, não tem. Vai ter uma atualização de rabeta por ano. Então eles vão ter que homologar também os dispositivos aerodinâmicos de rabeta da moto. Então são muitas mudanças, né? E algumas delas positivas, outras negativas. A meu ver, a principal negativa é que para você fazer um motor 850 vai dar muito mais trabalho do que você limitar um motor 1000, que você já tem, né? A própria BMW tem uma 1000, né? Não tem uma 800, tem, mas assim, não vai resolver. O investimento para fazer uma moto completamente nova é muito maior do que você podar a árvore da cilindrada atual, né? E o que talvez não estimule tanto as outras empresas a entrar, como o caso da BMW, e a gente já teve a experiência do fracasso que foi a 800. A 800 foi um fracasso, né? A 800 causou vários acidentes graves e a perda do Marco Simoncelli, foi na era 800. Né? Então, a gente tem momentos favoráveis e desfavoráveis em tudo que se muda, mas, como dizia o Belchior, o novo sempre vem. E até para complementar o que o Fausto falou e trouxe bastante informação sobre motor, vamos trazer mais duas questões desse novo regulamento. Uma é a questão do tanque de combustível. Hoje as motos vão para as corridas com 22 litros de combustível. A partir de 2027 esse número cai para 20 litros. E nas sprints, atualmente 12 litros, vai cair para 11. Então uma redução no tanque de combustível. E isso implica em mais uma questão, o peso mínimo da moto vai ser reduzido. Atualmente é um peso mínimo de 157 quilos, vai cair para 153, uma redução aí de 4 quilos. Pode não parecer muita coisa, mas a gente sabe que nesse mundo da velocidade, em que cada décimo, cada milésimo faz diferença, 4 quilos é muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu queria abordar uma questão específica com o Fausto com relação aos aparatos, os dispositivos, seja de largada, eletrônicos, porque a gente viu aí nos últimos anos isso tendo um impacto na ordem de forças, né? Especialmente no caso da Ducati com toda a eletrônica da moto. Você vê algo positivo ou algum tipo de retrocesso nesse sentido com os novos regulamentos, Fausto? Eu vejo a Ducati muito condescendente, né, nessa nova regulamentação, né? Porque eles que abriram esse caminho, né, e levaram vantagem por conta disso. Então, assim, eu queria muito que tivesse uma câmera igual a gente tem aqui, lá nessas reuniões, porque deve ser muito difícil avançar, porque tem que haver um consenso, né? A Comissão de Grandes Prêmios, ela toma decisões por unanimidade, e se não chegar à unanimidade, não sai. Então, isso deve ter sido negociado meses, desde o ano passado. Vou ceder um pouco aqui, um pouco lá. E eu achei que a Ducati cedeu bastante. Que ela cedeu na cilindrada, onde ela leva uma grande vantagem. A gente vê a diferença que é marcante na Ducati, pelo sistema desmotômico, pelas condições do motor. E ela cedeu na aerodinâmica. Então, ela cedeu em 2 pontos. E cedeu nos dispositivos, né? Porque o dispositivo de rebaixamento que trouxe foi a Ducati. A Ducati e a Aprilia brigam nesse desenvolvimento. Então, elas foram as grandes prejudicadas, o que mostra que elas também querem competitividade, o que é bom para o campeonato, né? Porque a Ducati, vou ficar no meu esquema aqui, o esquema da Ducati é perfeito, ela abre a telemetria, essa regra da telemetria aberta, compartilhada, também foi inspirada no que adota a Ducati antes de todos os outros. Então, acho que está havendo uma harmonia que não parecia muito possível, né? A gente sabe que os japoneses são muito diferentes dos europeus, mas eu acho que os europeus estão sentindo a importância do Japão, né, no comércio, porque o Japão produz o mercado, abastece o mercado inteiro, e os fabricantes europeus procuram nichos mais sofisticados, o que sinaliza que os fabricantes europeus estão querendo entrar no nicho popular, também muito explorado, especialmente pelos fabricantes japoneses. Eu acho que esse é a visão geral. Eles estão se harmonizando para vender mais, porque, todo mundo aí visa o lucro, né? E competição estimula a venda comercial, né? Vence no domingo, rende na segunda. Esse ditado é clássico.
Tá tendo harmonia demais aí, ô Guilherme? Sim, o Fausto citou aí uns pontos importantes e vai lembrar um outro momento em que a Ducati cedeu, que foi a questão das concessões. O sistema de concessão, a Ducati sai muito prejudicada, né? Sem poder ter direito ao wildcard, testes extremamente limitados, não pode testar com os pilotos titulares, etc, etc. Então já foi um primeiro momento que a Ducati cede em relação às outras montadoras. E aí a gente não tá nem falando só com Honda e Yamaha, porque KTM e Aprilia também saem com certas benesses que a Ducati não tem. Então é interessante ver essa dinâmica nesse momento. Fausto, falando em Aprilia, a gente teve ali a marca italiana como destaque no Sestes de Jerez por causa da moto nova disfarçada, digamos assim. O que mais a gente pode destacar das atividades lá na Espanha? E na sequência a gente entra na prévia da próxima etapa. Mas antes, por partes, os testes. Os testes foram muito bons, né? Assim, o Fábio de Gian Antônio deu pau em todo mundo, né? De moto 2023, foi bom para ele, mas assim, os europeus eles estão fazendo uma sintonia fina de um equipamento que já é competitivo, né? Hoje a gente tem a Aprilia, tem algumas fragilidades, mas quando acerta, vai em frente. A Ducati dispensa comentários, né? Está na frente do campeonato há muitas temporadas e levou a MotoGP a outras fronteiras, explorando as 400 páginas do regulamento, os espaços, né, as entrelinhas desse regulamento. Eles sempre usaram as concessões, então acho que eles não estão em condição de negar a concessão para ninguém, porque eles utilizaram, todos utilizaram. A Honda não utilizou por orgulho em 2021, né, não utilizou por orgulho. Então, os testes foram de sintonia fina, dispositivo. O Marques testou aquela manete maluca que vira freio, né? Que a Aprilia também tem, a manete vira freio. Testou um dispositivo traseiro, o que sinaliza o Marques se aproximando, testando coisas de 2024 na moto de 2023. Resta saber se ele vai andar com essa moto, com esse dispositivo novo em Le Mans. Deve andar, não vão deixar ele testar e tomar dele, né? Só se ele não quiser andar. Mas assim, o que eu acho mais importante é o avanço dos japoneses, né? A Yamaha avançou, o Quartararo disse que consegue uma entrada de curva melhor com o novo chassi, consegue um avanço na aerodinâmica. A Yamaha levou uma moto completamente nova, acho que falta para a Yamaha mais gente testando, é por isso que estão fazendo todo o esforço para adquirir uma equipe satélite para ter um parâmetro melhor do que com pilotos de teste. Mas a Yamaha avançou, o Quartararo elogiou alguns pontos, disse que ainda não é viável brigar por vitórias, mas que está indo, e não terminou bem no teste. As motos japonesas, novamente, não terminaram bem no teste, mas houve alguns progressos. Mas na Honda houve um certo desânimo com um novo pacote, que a moto era mais leve, era isso, era aquilo, tal, mais comprida, e não adiantou. O Mir está muito desanimado. O Marini não fala porque não tem o que falar, senão falaria, né? O Bradel disse que está testando tudo que dão para ele testar, que tem mais de 1.000 engenheiros lá, mas o buraco... E a Honda tem 4 motos, né? Então, o buraco da Honda me parece maior do que a Yamaha, e a distância, pelo menos para 2024, ainda continua grande para os fabricantes europeus. O que é bom por um lado, mas que os levou a fazerem concessões para o futuro que, a meu ver, beneficiam bastante os fabricantes japoneses e outros que queiram entrar no campeonato. Mas tem que saber aproveitar, né? A gente vê a Yamaha com sinais promissores, ainda que o próprio Quartararo pontue que ainda faltam algumas coisas para brigar por vitória, mas teve ali o pódio breve na corrida sprint da última etapa, né? A Honda, por outro lado, me parece um pouco mais perdida. Agora, Fausto Macieira já citou a próxima etapa, vale detalhar, né, Gui? É isso aí, esse fim de semana, MotoGP em Le Mans, circuito Bugatti, mais uma edição do GP da França, e é uma prova que eu acho que todo mundo tem expectativas. Eu lembro de ter conversado com o Eric Granado uma vez e ele falou assim, o pessoal não curte muito a pista, mas o Fausto até riu aqui, ó, já tá pegando aí, mas eu não sei, é uma corrida que eu gosto, geralmente tem seus momentos interessantes e alguns momentos inclusive históricos, né? A MotoGP, ano passado, o Mundial de Moto Velocidade, comemorou o 1000º GP de sua história lá na França. Então, é uma prova que eu acho que tá todo mundo esperando aí, com certeza, apesar do momento ruim da Yamaha, os franceses querem ver o Quartararo ali correndo e buscando um bom resultado. Fausto, por que a risada? Explique-nos e explique ao público. A risada, desculpa, a risada não é desmerecer, mas é porque é a pista mais cadente do calendário, né? É a pista, sim, em condições normais, por exemplo, Ricardo lá em Valência, Ricardo Tormo teve 155 quedas em 2018.
mas teve uma tempestade. Então, o normal, a gente teve 74 quedas esse fim de semana. 74 quedas esse fim de semana. Nesse ritmo, nós estamos, acho que com 70 quedas, faltam ainda 17 etapas, né? Vai ter 1.400, né? Vai bater o recorde. Mas Le Mans, no calendário, 109 tombos em 2018, 90 tombos em 2019, 100 tombos em 2020, 118 em 2021, 87 em 2022, 79 em 2023. Então, é uma pista que derruba mesmo, porque é uma pista travada, né? Com curvas que você para e tem que virar. Não é o circuito das 24 horas de Le Mans, é um circuito menor, é um circuito Bugatti, que é de 4.200 metros, tem 14 curvas, tem a curva La Chapelle em descida, que todo mundo cai, já derrubou acho que 16 de uma vez na Moto 3, tinha óleo na pista, retinha pequena, 674 metros, e também a largura estreita, largura 13 metros, igual a de Jerez. Então, a gente veio da América, uma largura bem maior, 17 metros de largura, para 13 metros, numa pista super travada, e vamos ver o que vai acontecer lá, né? Mas é uma corrida importantíssima pela tradição, e no passado a gente teve bons momentos da Ducati lá, né? O ano passado deu vitória do Bezzecchi com o Ducati 2022, em 2023. Em 2022, vitória do Bastianini, também com o Ducati 2021. As Ducati vão bem em Le Mans, né? Em 2020, vitória do Jack Miller, também de Ducati. Em 2020, vitória do Petrucci. 2019, Marc Marques. 2020, Marques estão dados mais recentes dessa pista, que certamente vai movimentar bastante a classificação, porque o Jorge Martin deu aquele mole lá em Jerez, e agora o Bagnaia já encostou novamente. A Bagnaia reagindo no campeonato, com autoridade, aliás, na última etapa, o GP da Espanha. Agora, vamos ver o que se desenrola nessa etapa da França em Le Mans. Bom destacar aquilo que o Fausto trouxe aí no comentário, né? É um circuito diferente do das 24 horas, mas tem todo o charme da região ali na França, e a gente fica na expectativa para ver. Então, Ducati tende a levar uma vantagem. Você vê alguma outra mais próxima especificamente, Fausto? Aprilia, KTM? Dessa ordem que você falou. Assim, mas acho que a Ducati está numa fase que acho que a norma que eu achei mais positiva de todas essas mudanças é uma norma de transparência. É você abrir os dados, mas a norma não faz isso, né? Abre os dados de telemetria de todo mundo, para todo mundo que está no grid. Isso vai permitir que você analise, porque a gente faz as parciais de volta, eu gosto de ver as parciais para ver quem está mais rápido. Tem piloto que abre 1/10 numa volta, numa parcial só, e você ter todas essas informações disponíveis, não só entre a Ducati, mas para a Ducati, a Aprilia, né, que é muito próxima da Ducati, a KTM, que vem crescendo, e especialmente para a Yamaha e Honda, eu acho que vai ser muito bacana, e era uma norma, inclusive, que podia ser antecipada, porque não machuca ninguém, não fere ninguém, mas não vão fazer isso. No meio do jogo eles não vão mudar a regra, mas... Guilherme, da Europa para os Estados Unidos, AMA Supercross é a nossa pauta agora. Conte-nos o que rolou. Isso aí, penúltima etapa do AMA Supercross lá em Denver. E olha, tivemos uma prova movimentada, mas mais uma vitória de Jet Lawrence, a terceira consecutiva, e já botando a mão na taça, né? Falta uma etapa só, 25 pontos em jogo, e ele tem 20 de vantagem para o Cooper Webb. São 336 contra 316. Fausto, Jet a caminho aí do hexa consecutivo. Pois e o Jet é estreante, né? O Jet é estreante na 450, e o Hunter, irmão dele, o irmão mais velho, o Jet, os dois são australianos, o irmão dele também estava estreando na 450, o Jet foi campeão do SMX, que junto o motocross e o Supercross, agora ele vem a temporada do motocross, depois eles juntam para fazer um playoff, valendo $1 milhão, né? Coisa americana. Mas o Jet é notadamente mais rápido, o Cooper Webb é mais experiente e por conta disso leva alguma vantagem, mas não tem a juventude e a velocidade do Jet Lawrence. Eu estava vendo a corrida com os meus amigos, a gente fica aquele fórum, né, comentando, cheguei, mas... Eu falei, se ele chegar na frente na curva 1, igual chegou na HIT, na classificatória, ninguém pega, não precisa ser ninguém, qualquer um sabe disso. Aí ele não chegou na frente da curva 1, mas quem chegou na frente foi o Hunter, foi o irmão dele, porra. Aí os dois, né?
Aí eu achei que o Hunter nunca venceu na categoria principal. É a estreante como o irmão. Achei que o Hunter, inclusive, poderia ter ficado na 250, teria mais chance de se sobressair, mas deu passo, aparece a oportunidade, é igual o Diogo Moreira, apareceu, tem que entrar, bicho, sabe? Aí o Hunter largou na frente e o Jet em segundo. Aí falei, pô, o Jet vai deixar o Hunter ganhar, vai deixar, né, irmão dele, né? Vai deixar. Só que nessa, o terceiro era o Cooper, largou lá atrás, o Cooper Webb, né? E veio jantando, mas, pô, já largou mal, já Sim. Era, né? E aí o Hunter ficou na frente ali, eles são técnicos, só que aí o Anderson, que é o vaca brabaço, né, de Kawasaki, que foi campeão em 2018 de Esquivana, vem se aproximando e se deixar chegar, vai bater, vai jogar para fora. É o padrão do Jason Anderson. Aí o Jet foi avisado e meteu a mão, passou o irmão e ganhou mais uma. Os pilotos da Yamaha não foram bem, o Cooper foi quinto, o Webb está em segundo, como vocês falaram, o Toma, que está em terceiro, foi lá que o Toma que perdeu o campeonato no ano passado. Então, praticamente o título fechado para o Jet Lawrence, com total merecimento, piloto australiano da Honda. E na 250 o campeonato está empatado, fala aí. 250 sempre entregando, porque muitas vezes a gente vê, né, na categoria principal o negócio um pouco mais encaminhado, isso acontece também na moto velocidade, mas nas classes intermediárias o pau come, e na 250 o cenário é um pouco mais caótico, para dizer o mínimo, né, Fausto? Aqui tá até confirmando aqui a tabela, mas a gente chega aí para as disputas finais com um campeonato bem interessante. Gui, já tem aí na mão? Isso, até porque a gente tem que lembrar, né, o EMA Supercross, quando a gente fala das 250, tem a divisão leste-oeste, né? Então, pegando aqui primeiro, meio perdido aqui, tabelas enormes, vamos começar com o leste. A gente tem uma disputa que já tá um pouco, não é empatado. O leste tá tranquilo. O leste tá tranquilo. São 15 pontos de vantagem, né, que o Tom Vialli tem pro Hayden Deegan, então já tá aí bastante tranquilo. Quando a gente fala... Só falar rapidinho, a Costa Leste para mim está decidido, o Tom Vialli bicampeão do mundo de motocross, não vai dar mole pro Hayden Deegan, que é pancada igual era o pai dele, cai pra cacete, então acho que na Costa Leste está tranquilo. Mas na Costa Oeste, o pau comeu, o Yoshimoda, japonês da Honda, ganhou a primeira dele, ele andava de Kawasaki, o Levi Kitchen, que é o líder do campeonato, foi segundo, o Hampshire era o líder do campeonato da Husqvarna, foi terceiro, e empatou com o Kitchen indo para a final. E nessa final corre, além da 450, as duas costas juntas. É no sábado em Salt Lake City, Utah, a cidade dos Mormons. Mormon voltou para a beira da pista, que o couro vai comer. Na 450 praticamente decidido, na Costa Leste praticamente decidido, e na Costa Oeste empate a uma etapa do final. O Husqvarna contra Kawasaki, o couro vai comer feroz lá em Salt Lake. Adoro. É isso aí, ó, só trazendo aqui a pontuação certinha, 186 pontos tanto para Levi Kitchen quanto para RJ Hampshire, e um pouco mais atrás, mas já quase fora, né, 21 pontos com 25 em jogo, já dá para falar que tá fora, que é o Jordan Smith completando aí o top 3. Mas veja o que o negócio promete aí, e a gente vai acompanhar, claro, as definições de título no AMA. E agora temos Mundial de Cross também, voltando para a Europa, Guilherme. É isso aí, vamos falar do Mundial de Motocross, etapa de Portugal, lá em Agueda, trazendo aí os resultados. Tim Geiser faz a pole position e vence a corrida 1, Jeffrey Herlings, da Holanda, vence a corrida 2, mais o vencedor geral da etapa, Paul Jonas, piloto latão, e inclusive isso traz mudanças na classificação do campeonato. Tim Geiser vai para a ponta com 252 pontos, o Jorge Prado, que estava na liderança antes, fica em segundo com 238 e Romain Febre em terceiro com 220. Mundial de Motocross que agora corre já nesse fim de semana, etapa da Galícia. Jorge Prado perdendo a liderança do campeonato nos momentos decisivos, hein, Fausto? Mas o Jorge Prado caiu, né? Caiu nas duas. Choveu a barbaridade. É uma pena, porque Portugal, essa pista de Águeda, ela tá sob ameaça, já está vendida para a especulação imobiliária. Portugal crescendo, então eles vão mudar de lugar, eles fizeram tudo para fazer uma prova modelar, porque o contrato vai além, mas não tem local ainda para a próxima etapa. E foi uma pena porque a gente teve o Junior GP lá também no Estoril, choveu a barbaridade lá em Águeda para essa corrida, e o Jorge Prado está com 14 pontos atrás, vai ganhar.
o Jonas Prime, essa corrida foi muito anormal para você projetá-la para o campeonato. Mas a vitória do Jonas, não vencia. Ele foi campeão em 2017 na 250, não vencia há 6 anos, não vencia desde 2018, e conseguiu vencer sem vencer nenhuma, né? Porque o Tim Geiser caiu. Eu botei um vídeo nas redes sociais. Se o Tim Geiser, pentacampeão mundial, tá empurrando a moto, é porque estava muito ruim. Mas o que foi legal, apesar de todo o lamaçal, desconfortável para os pilotos, para o público, destruíram as motos, né? Destruíram a lamaçal. Mas na 250, na MX2, a primeira vitória completa do Liam Everts, né? Filho do decacampeão Stefan Everts, o maior piloto da história do motocross, piloto da Yamaha, durante muito tempo, a maioria dos títulos pela Yamaha, neto do Harry Everts, tricampeão mundial. Então, terceira geração de pilotos mundialistas da Bélgica, que é um país desse tamaninho, que só faz batata frita e chocolate e cerveja. E cerveja, do bom, tudo lá é muito do bom. Parabéns ao Liam Everts, terceira geração, vencendo no Grande Prêmio. Ele está em terceiro no campeonato. O Kay DeWolf, da Husqvarna, lidera o Everts Corre de KTM, e ele chegou para terceiro no campeonato, mas o líder ainda é o DeWolf, que foi um dos cadentes. Todo mundo caiu, não tinha como não cair nessa pista em condições muito desfavoráveis. Boa, foi engraçado o resumo do Fausto da Bélgica, né? Batata frita, chocolate, cerveja, piloto bom, e tem a União Europeia. Então, um paísinho daquele tamanho tem isso tudo de coisa. Mas não dá pra reclamar, né? É uma lista boa até. Opa, tá valendo. Galera, tivemos também o brasileiro de motocross em Campo Grande. Fausto, destaques da capital do Mato Grosso do Sul? Destaque a pista, você olhava uma pista, olhava a outra, né? A pista filé. Pista boa, em condições muito boas, né? Tivemos lá os Pegas, que essa classificação é diferente. Primeira bateria da MX1, que é a 450, a MXGP no Mundial. Depois tem a MX2, tem a MX1, tem várias categorias. E no final eles fazem a Elite MX, que junta a 250 e a 450, classifica separado. Bem maneira o formato. O Stefan Rubini, piloto da França, piloto da Honda, venceu. O nosso atual campeão, Fábio Santos, chegou na segunda colocação. E foi uma corrida na MX2. Quem venceu? Eu não lembro na MX2 quem foi. Foi o Bernard Busso, venceu na MX2 à frente do Matheus Borba, e também do Guilherme Bresolin, que levou a Yamaha ao pódio na MX2. Na MXGP, o Fabinho chegou na segunda colocação, Gustavo Pessoa em terceiro, e o campeonato prossegue em Palmas, no Tocantins. Quer dizer, tem que ser Globetrotter para fazer esse campeonato brasileiro, né, cara? Tu vai para o sul, vai para o centro-oeste e vai para Tocantins. Então, isso é bem difícil para as equipes, mas o campeonato está se fortalecendo, especialmente com a divulgação, com transmissão ao vivo de graça no YouTube, então todo mundo pode acompanhar todas as baterias, e a imprensa especializada divulgando, como nós fazemos aqui no podcast. E é brasileiro de verdade, né? Não é que nem alguns campeonatos de esporte a motor que a gente tem corrida do sudeste para baixo apenas. É multifacetado em muitos países também, né? E tem a Copa de São Zé, onde o argentino está liderando também. Essa Copa aconteceu nas classes principais. E Carlos, a gente está chegando aí no final do nosso podcast, mas antes, vamos voltar a falar de MotoGP, só que de um jeito um pouco diferente. Afinal, estamos na presença de alguém, um narrador do game oficial da MotoGP. Quem comprar aí o game MotoGP 2024 vai ouvir a voz de Fausto Macieira fazendo a narração, com certeza uma voz melhor do que a minha tá agora. Mas Fausto, conta pra gente aí como é que foi essa experiência. Foi muito boa, né? Eu já tinha feito a versão brasileira. São 13 países que fazem versões nas suas línguas pátrias, né? E eu já fiz esse game quando começou, quando me chamaram em 2015, eu fiz de 2015 a 2020. Depois fiquei um tempo sem fazer, o Hamilton Rodrigues fazia, e a Dorna e a empresa que faz esses games, que é a Milestone lá na Itália, me convidaram para fazer novamente. Fiquei muito feliz em voltar a fazer e estou muito satisfeito. Recebi já aqui o exemplar físico, estou sorteando lá no meu canal do YouTube, 5 pratas a cota para receber. Esse vídeo custa cerca de R$400, mas tem tudo, cara. Tudo que você quiser tem. Você pode se vestir de Diogo Moreira, de Pedro Acosta, de Peco Banhaia, escolher com quem você quer correr. Tem várias
formas de fazer equipe, competir com eras diferentes. É um jogo super especializado, não é fácil de jogar, mas é encantador e reproduz muito fielmente o que é estar dentro da pista, sem o inconveniente de lesão no capote, né? Então, eu achei muito bom também sobre esse aspecto, né? Pode meter a mão lá, 400 por hora, 360 por hora, vai no paredão, não acontece nada. O que é bem diferente do que vai acontecer neste fim de semana, e a gente vai estar aqui no podcast falando das peripécias do Grande Prêmio da França, onde a gente sempre pode esperar o imprevisível, que o imprevisível sempre acontece. O imprevisível que já é previsível, no caso da etapa de Le Mans. Mas, galera, reitero que o convite do Fausto Macieira, semana que vem, como de praxe, segunda-feira, a gente chega aqui com mais uma edição do podcast, dessa vez debatendo o GP da França de MotoGP. Programa hoje recheado, inclusive, com games sendo citados aqui por uma ótima razão, e fica aí também a sugestão para que você se divirta com a narração de Fausto Macieira. Galera, a gente se vê na próxima. Fausto, um grande abraço, Gui também, mas eu vou dar o gancho aqui para a despedida final e o tradicional BRAP, tendo em vista a narração do jogo da MotoGP 2024. Vai daí, Fausto. Valeu, muito obrigado a você, a Carlos, ao Gui, a todos que nos assistem, e assim, tem lá, Le Mans tem lá também no game, mas dentro da pista, se você tiver a oportunidade para assistir uma competição de qualquer nível que seja, campeonato estadual, campeonato nacional, campeonato internacional, melhor ainda, estar na beira da pista faz toda a diferença. A gente procura levar, a transmissão é muito boa, a Milton Rodrigues e a Juliana Tesser vai estar nessa transmissão também comigo, então, e a gente segunda-feira fazendo aquela análise do que aconteceu em Le Mans 2024. Obrigado, aquele abraço, até lá! É isso aí, bom, Gui e eu estaremos aqui na companhia mais uma vez de Fausto Macieira na semana que vem. Então você que está conosco, seja qual for a plataforma que você nos escuta, faça ali a inscrição, né? Ative as notificações para receber os alertas, deixa o like, manda comentário em redes sociais e a gente vai engrossando essa cobertura de motociclismo, motocross, rally e tudo mais que a gente sempre aborda aqui no podcast. Galera, um grande abraço, até semana que vem, tchau, tchau.